Olha, quando a gente pensa em Guerra Fria, logo vem na cabeça espiões, corrida espacial, mísseis, mas a história é bem maior. Em África, o jogo foi diferente. Foi jogado num tabuleiro de xadrez gigantesco, onde nações inteiras eram as peças. Hoje, vamos mergulhar em como essa disputa de poder entre as superpotências não só moldou, mas redefiniu o destino de todo um continente. E essa imagem de um xadrez geopolítico é perfeita, né? Mas a gente precisa lembrar que não era só um jogo. As peças aqui eram nações. E cada movimento, decidido a milhares de quilômetros de distância, em Washington ou em Moscou, tinha consequências humanas reais e muitas vezes devastadoras. Para a gente entender como que a África virou esse tabuleiro, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, para o fim de uma era. Um fim que deixou um vácuo de poder gigantesco no continente. Vamos olhar essa linha do tempo aqui. Tudo começa lá atrás, na Conferência de Berlim, quando o continente foi, basicamente, fatiado entre os europeus. Aí a gente pula para os anos 50, 60 e, bum, uma explosão de independências. Só que tem um problema aí, né? Essas nações novas já nasceram muito frágeis, com fronteiras artificiais, economias instáveis, era um cenário perfeito para uma intervenção de fora. E aqui está o ponto central da coisa toda. As fronteiras que a Europa desenhou, elas não fizeram o menor sentido para quem vivia lá. Juntaram grupos que eram rivais históricos, separaram comunidades que eram aliadas. Essa instabilidade herdada foi a porta de entrada, sabe? Foi o que fez as superpotências olharem para a África não como um conjunto de países, mas como um campo aberto para expandir suas ideologias. Com o cenário todo montado, entram em cena os dois grandes jogadores. E cada um, claro, com seu próprio manual de instruções, com a sua ideologia para impor. Agora, o que é muito interessante aqui é ver como as estratégias eram diferentes, mas o objetivo, no fundo, era o mesmo: influência. De um lado, os Estados Unidos com essa ideia de conter o avanço soviético. Na prática, isso significava apoiar qualquer governo que se dissesse anticomunista. Do outro lado, a União Soviética chegava com um discurso de campeã dos movimentos de libertação, apoiando grupos que lutavam contra o colonialismo com armas e recursos. Para entender o lado americano, a gente tem que ter essa palavra em mente: contenção. E atenção aqui, o objetivo não era necessariamente promover a democracia. Era muito mais simples, impedir que o inimigo avançasse. E isso levou a umas alianças, digamos, controversas. Significava apoiar regimes autoritários desde que fossem anticomunistas. E do lado soviético, tinha um jogador que muita gente acaba esquecendo: Cuba. Pois é, Fidel Castro enviou dezenas de milhares de soldados para a África, especialmente para Angola, e eles não eram só conselheiros não, era uma força de combate decisiva que ajudou a virar o jogo a favor dos movimentos alinhados com Moscou. Porque é isso, né? Por trás de toda essa estratégia, de toda essa geopolítica, esse jogo teve um custo humano assim absurdo. Essa rivalidade acabou virando guerras sangrentas de verdade. E Angola talvez seja o exemplo mais trágico de uma guerra por procuração da Guerra Fria em África. O que começou como uma luta pela independência de Portugal virou muito rápido um conflito internacional que se arrastou por quase 30 anos. Esse quadro aqui ilustra a divisão de forma bem clara. De um lado, o MPLA, de orientação marxista, recebendo um apoio militar gigantesco da União Soviética e de Cuba. Do outro, a UNITA, financiada e armada pelos Estados Unidos e pelo regime do apartheid da África do Sul. A nação angolana foi literalmente partida ao meio por forças de fora. E o resultado? Uma catástrofe completa. O país ficou em ruínas, a infraestrutura foi para o chão e o número de mortos é estimado em centenas de milhares. Angola pagou um preço altíssimo pelo envolvimento das superpotências na sua política. Mas Angola não foi um caso isolado. Na crise do Congo, a gente vê o mesmo padrão de intervenção se repetindo, mostrando como as superpotências podiam simplesmente derrubar um líder e mergulhar uma nação em décadas de caos. A história do Patrice Lumumba é uma tragédia. Ele era um líder pan-africanista que queria manter o Congo neutro na Guerra Fria. Mas essa recusa em escolher um lado foi vista como uma ameaça para Washington. Com o apoio da CIA, ele foi deposto e assassinado, abrindo caminho para décadas de uma ditadura brutal e uma instabilidade que dura até hoje. Olhando para tudo isso, é fácil pensar nos africanos apenas como vítimas passivas. Mas essa pergunta nos força a mudar de perspectiva. A resposta é um sonoro não. Houve resistência sim, e ela veio de formas muito poderosas. Em meio ao caos, uma outra frente de batalha se abriu. Uma que não era com armas, mas com arte, com música, com cultura. Foi uma nova forma de resistir. A cultura se tornou literalmente uma arma.
E o som dessa arma era o Afrobeat, popularizado por artistas geniais como Fela Kuti. Aquilo não era só música para dançar, não. Era um som contagiante com letras que eram verdadeiros ataques à corrupção e à interferência estrangeira. Era uma afirmação poderosa de identidade e orgulho africano. O muro caiu, o mundo mudou. Mas em África, as sombras da Guerra Fria continuaram lá por muito tempo, deixando cicatrizes profundas com as quais o continente teria que lidar. Esse gráfico ajuda a gente a ter uma visão clara desse legado. Por um lado, temos os efeitos negativos, conflitos que continuaram mesmo sem o apoio das superpotências, uma instabilidade política que virou crônica. Mas por outro, e isso é crucial, a gente viu o fortalecimento da resiliência. Toda essa experiência forjou um desejo de autonomia. E isso nos leva a um conto de esperança. Das cinzas dessa interferência toda, surgiram organizações como a União Africana. Hoje, há um esforço crescente para que as soluções para os problemas de África venham da própria África, com foco em cooperação e soberania. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final. A Guerra Fria acabou, a União Soviética não existe mais, mas o grande jogo de poder por influência e recursos em África realmente terminou? Ou será que apenas os jogadores e as regras do jogo mudaram? Fica a reflexão.